Excelente! Então o que a gente vai fazer a partir de agora é iniciar o cálculo das forças trocadas entre o pinhão 1 e a coroa 2. E como a gente está usando a cor azul para os parâmetros da engrenagem 1, eu vou utilizar o que eu tenho à minha disposição. No caso, eu tenho a potência que passa pela engrenagem 1, tenho a rotação que passa pela engrenagem 1. Isso permite que eu calcule o torque na engrenagem 1. Então eu tenho um torque de 13,64 Nm. E aí na hora de marcar as forças, eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho um eixo matemático que passa pelos centros das engrenagens e também pelo ponto de contato, que é o chamado eixo radial, e que perpendicular a esses eixos eu tenho os eixos tangenciais, também passando pelo ponto de contato. Então eu tenho essa informação de que essa engrenagem número 1, o pinhão é motor. Eu sei que esse é o sentido da rotação. Então nos elementos motores, força e velocidade são contrários, assim como torque e rotação. Então esse torque 1 tem que ser contrário à rotação e por isso a força tangencial é quem dá o sentido do torque. Agora que eu tenho o torque, eu tenho o módulo e tenho o número de dentes, eu consigo calcular a força tangencial, que obviamente vai estar aplicada em uma direção e em um sentido que deem o sentido do torque. Daí agora que eu tenho a informação da força tangencial, eu consigo calcular a força radial multiplicando a força tangencial pela tangente do ângulo de pressão, que é 20 graus. De acordo com aquilo que a gente já havia comentado, a força radial parte do ponto de contato e aponta para o centro das engrenagens. As forças radiais têm a tendência de fazer sempre o afastamento entre os centros das engrenagens. E a força tangencial é quem dá o torque. E agora que eu tenho a força tangencial e a força radial, eu consigo calcular a força resultante no flanco do dente, através da simples somatória vetorial entre essas forças. Agora nós vamos fazer os cálculos das forças na coroa número 2, que é a engrenagem reversora desse sistema. Contudo, é fundamental que vocês se recordem que nós temos que considerar os rendimentos do engrenamento. E de acordo com a convenção que nós havíamos estabelecido, o rendimento dos engrenamentos deve ser sempre levado em conta no elemento movido. Então nós vamos fazer isso. Eu sei que a potência de entrada no eixo 2 vai ser a potência do eixo 1 vezes o rendimento do engrenamento. Então eu tenho que levar em conta o rendimento de 97%. Agora que eu tenho a potência na engrenagem 2, eu tenho a rotação na engrenagem 2, isso me permite o cálculo do torque na engrenagem 2. Então, se eu tenho o torque calculado, eu consigo calcular a força tangencial. A força tangencial, obviamente, tem que ser calculada levando-se em conta o braço da força tangencial, que vai ser o raio da engrenagem 2, que vai ser o módulo vezes o número de dentes dividido por 2. E aí acontece que é o seguinte, como eu estou analisando o contato entre a engrenagem 1 e a engrenagem 2, essa força tangencial que eu estou estudando agora, obviamente, vai ser na mesma direção, com a mesma intensidade, entretanto, no sentido ao contrário. Tem um reparo no que eu acabei de dizer, porque não vai ser com a mesma intensidade, uma vez que eu estou descontando o rendimento do engrenamento aqui. Então vai ser a força tangencial azul vezes o rendimento, que foi o que a gente acabou de fazer. Então eu coloquei a força tangencial, eu tenho agora a forma de calcular a força radial, que é a força tangencial multiplicado pela tangente do ângulo de pressão alfa. Eu poderia perfeitamente ter obtido o valor da força radial ao multiplicar a força radial na engrenagem 1 pelo rendimento, e por ação e reação, essa força radial aponta do ponto de contato para o centro da engrenagem 2. Igualmente eu consigo fazer o cálculo da força resultante no flanco do dente, e como essa engrenagem é uma engrenagem reversora, eu sei que a somatória de torques nela tem que ser nula. Então o que eu vou fazer agora é estudar o contato entre a engrenagem 2 e a engrenagem 3. E se esse é o sentido da força tangencial em decorrência do contato de 1 e 2, eu consigo determinar qual que é o sentido da força tangencial decorrente do contato entre 2 e 3. Então eu vou novamente marcar esse ponto como sendo o ponto de contato, eu vou traçar um eixo matemático que passa pelo raio das engrenagens e também passa pelo ponto de contato entre as engrenagens. Esse é o eixo radial. Daí eu estabeleço que perpendicular a ele eu tenho os eixos matemáticos tangenciais de ambas as engrenagens. Como a engrenagem número 2 é reversora e o torque é 0, eu preciso escolher se a força tangencial na engrenagem 2, devido ao contato entre 2 e 3, é para baixo ou é para cima. E essa escolha fica muito fácil de ser feita porque, para anular o torque causado por essa força tangencial, o sentido da força tangencial do contato de 2 e 3 só pode ser para baixo. Então fiz a marcação dessa força. Por sua vez, a força radial só pode partir do ponto de contato e apontar para o centro da engrenagem 2. Muito bem, e agora eu vou fazer em verde o cálculo das forças na engrenagem 3.
Obviamente eu preciso fazer uso do rendimento entre o par 2, 3. Então eu sei que a potência de entrada no eixo 3 vai ser a potência que sai da engrenagem 2 multiplicada pelo rendimento do engrenamento. Assim eu consigo calcular o torque nessa engrenagem 3 e pelo fato dessa engrenagem ser movida, eu sei que o torque tem que ser no mesmo sentido da rotação. Então aparece aqui o sentido do torque. E com o valor do torque eu consigo calcular a força tangencial, utilizando obviamente o módulo e o número de dentes da engrenagem 3. O módulo de todas as engrenagens que estão conjugadas é igual, mas o número de dentes não. E eu também consigo determinar que o sentido da força tangencial tem que ser oposto ao sentido da força tangencial da engrenagem 2. Aí eu procedo com os cálculos da força radial. Lembrando que a força radial sempre aponta do ponto de contato para o centro da engrenagem que está sendo estudada. Eu consigo calcular a força no flanco do dente através da somatória vetorial. E aí eu aproveito para já resolver o item B dessa questão, onde a pergunta era o torque de saída na engrenagem 3. Para fazer o diagrama de corpo livre das engrenagens, eu já tinha procedido com esse cálculo. Então, na sequência, eu vou continuar a resolução do exercício ao determinar a força resultante no eixo 2.